Fala aí galera ligada aqui no canal O Caos NFL, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Desde já peço a sua colaboração com like, assim vocês vão me ajudar na divulgação do canal, fazendo com que ele chegue até mais pessoas que gostam e admiram o futebol americano aqui no Brasil. Galera, eu vou trazer aqui uma coisa que, se vocês gostarem, eu vou estar trazendo também aqui nas próximas semanas, que é os palpites da rodada. Eu peguei aqui os jogos de sábado e domingo dessa semana 4 da NFL. Vou tentar fazer uma breve análise sobre os jogos aqui e vou dar a minha opinião sobre quem que eu acho que vai vencer. Beleza? Então vamos lá para não deixar o vídeo muito longo. Vamos aqui começar já falando de Minnesota Vikings e New Orleans Saints. Jogo que vai acontecer lá no Reino Unido, lá em Londres. James Winston está fora da partida. Eu estou até aqui com a página aberta, olhando, e estão dizendo que dizendo aqui, né, que o James Winston, confirmando que o James Winston está fora da partida. Então eu vejo poucas possibilidades de New Orleans vencer. Então, para mim, no meu palpite nesse jogo aqui é a vitória do Minnesota Vikings. Vamos lá, a próxima partida aqui é entre Cleveland Browns e Atlanta Falcons. Esse jogo é mais um daqueles jogos que os Browns não podem dar vacilo, não podem dar mole, se quiserem. Lá na semana 13, quando o Deshaun Watson puder jogar, o time ter chances de chegar aos playoffs. Então, por dada a importância do momento que vivem os Browns, até mesmo pelo que o time vem apresentado aí nesse início de temporada, eu acredito que dá aqui para o Cleveland Browns vencer a sua partida. Então, meu palpite aqui no Cleveland Browns na partida entre Cleveland Browns e Atlanta Falcons. O próximo jogo aqui é um jogo um pouquinho difícil de palpitar. É entre Buffalo Bills e Baltimore Ravens. Um jogo que, para mim, ele pode ser um pouco mais favorável a Baltimore, porque os Bills têm problema na sua secundária. Mesmo achando o Josh Allen um quarterback melhor do que o Lamar Jackson, eu acho que na partida de amanhã aqui os Ravens poderão conquistar a vitória, justamente por conta dessa questão aí dos Bills estarem com problema na sua secundária, e também a questão do matchup entre Mark Andrews e o Edmonds, né, que é o linebacker aí dos Bills. Eu acho que esse matchup ele é bem favorável pro time de Baltimore, né? É bem favorável para o Mark Andrews. E aí, para mim, os Ravens são favoritos para poder vencer amanhã. Então, para mim, no meu palpite entre Buffalo Bills e Baltimore Ravens, para mim, os Ravens vencem a partida. O próximo jogo aqui é entre Washington Commanders e Dallas Cowboys. Não tem muito o que dizer sobre essa partida. Para mim, são duas equipes bem limitadas. No caso dos Cowboys, estão jogando com o Cooper Rush, que é o seu quarterback reserva, mas tem jogado bem, tem apresentado um bom futebol o Dallas Cowboys. As jogadas, o plano de jogo que tem sido feito pelo Cooper Rush tem sido muito interessante, tem sido muito inteligente. E ainda sem contar a defesa de Dallas, a defesa dos Cowboys tem jogado muito bem. Então, para mim, na partida de amanhã, os Cowboys são favoritos, mesmo jogando com seu quarterback reserva. Porque do outro lado tem Carson Wentz, né? E Carson Wentz em 2022 é um pouquinho difícil de você apostar em um time que tem Carson Wentz na equipe.
Então, para mim, jogo entre rivais de divisão, entre Dallas Cowboys e Washington Commanders, para mim, vitória do Dallas Cowboys. Próxima partida aqui, Seattle Seahawks e Detroit Lions. As pessoas têm achado que os Lions ainda são aquela equipe saco de pancadas que eles foram nos últimos anos. Muito pelo contrário, eu tenho gostado do que eu tenho visto dos Lions. Acho que o único problema é que eles precisam de finalizar partidas. E amanhã, contra um dos piores elencos, contra um dos piores quarterbacks, contra um dos treinadores mais com estilo mais arcaico de jogar o futebol americano. Para mim, o Pete Carroll, ele é um cara que eu acho que o futebol americano já passou para ele. Né? Eu acho que a era pro Pete Carroll já ficou para trás. Para mim, ele tem o Seahawks tem um estilo de jogo muito arcaico de se jogar, 60, 70% de corrida e aí o restante de passe. Os outros 40, 30% de passe. Então, pelo que são as duas equipes neste momento, para mim, vitória amanhã dos Lions sobre o Seahawks. Passando aqui para a próxima partida, Los Angeles Chargers e Houston Texans. Los Angeles Chargers e Houston Texans. Justin Herbert ainda sofrendo com a lesão na costela, nas costelas. Na última partida tomaram um vareio de bola, foi pro Jacksonville Jaguars, né? Foi para Jacksonville Jaguars. Bom, vou dar um voto de confiança aqui, até mesmo pelo fato do Houston Texans ser uma das piores equipes da liga. Eu acho que os Chargers vencem aqui amanhã, mas eu acho que não vai ser fácil assim não. É muito pela questão do que eu já disse do Justin Herbert. O time tem alguns problemas de lesão, então eu acho que vence os Chargers não mais pelo fato de Houston ter um dos piores elencos da liga do que pelo fato dos Chargers assim serem amplo favoritos. Eu acho que se o Justin Herbert tivesse 100%, isso para mim ficaria um pouco mais claro. Passando aqui, próxima partida, rivais de divisão, um jogão entre Tennessee Titans e Indianapolis Colts. Os Colts venceram com uma certa, como posso dizer, não autoridade, mas venceram bem os Chiefs na última rodada. Primeira vitória dos Colts na temporada, que tem agora uma vitória, um empate e uma derrota. Isso no futebol americano é bem estranho, né? Mas para mim os Colts são favoritos, vem com moral, vencer os Chiefs, que são candidatos a chegar ao Super Bowl neste ano. Então para mim, se for olhar também a questão de quarterbacks, eu sou muito mais Matt Ryan do que o Ryan Tannehill. Então para mim, o jogo entre rivais de divisão, entre Titans e Colts, para mim vitória dos Colts. Vamos lá, Chicago Bears e New York Giants. Bom, pelo que não tem apresentado o Justin Fields, jogando muito mal, muito abaixo do que se esperava, e pelo que tem mostrado, não o Daniel Jones, mas o elenco em si dos Colts, dos Giants, eu acho que os Giants têm vencido não por conta do Daniel Jones. Os Giants têm vencido apesar do Daniel Jones. E aí, pra mim, até mesmo pela questão de treinadores, eu acho que os Giants são muito melhores treinados do que o Chicago Bears. E o elenco também dos Giants também é um pouco melhor. Pra mim, vence amanhã o time de Nova York, o time azul de Nova York, o New York Giants. Jacksonville Jaguars e Philadelphia Eagles. Reencontro aí do Doug Peterson com o time que ele levou e venceu o Super Bowl. Os Jaguars têm jogado bem,
Se eu não me engano, são líderes da sua divisão. Para surpresa de muitos, né? Olha para vocês verem como são as coisas. Lógico que eu falo isso com uma certa ironia, porque a surpresa de muitos, eu não entendo como é que as pessoas achavam que o Trevor Lawrence ele era um bust. É só pegar e analisar o que foi a bomba que era o Jackson, que era Jacksonville no último ano, e ver que o cara não teve nenhum, ele não teve tempo de mostrar seu trabalho. Mas enfim, os Jaguars têm jogado bem, o Trevor Lawrence idem, apesar de uma interceptação horrorosa que ele teve contra os Commanders, lá, se eu não me engano, na primeira rodada, mas tem jogado muito bem, tem mostrado compostura, enfrentam o Philadelphia Eagles que estão voando. Para quem gosta aí de apostar, é um jogo interessante para poder apostar na zebra, porque é aquele negócio, né? Um invicto contra um time que está em ascensão, tem aquele negócio todo, tem toda aquela história, tem toda aquela narrativa, mas eu vou ser um pouquinho mais, como posso dizer, mais. Eu vou mais no óbvio. Eu acho que dá vitória do Philadelphia Eagles aqui amanhã contra os Jaguars, mas não me surpreenderia se a equipe de Jacksonville vencesse. Próxima partida aqui, New York Jets e Pittsburgh Steelers. Eu vejo algumas pessoas dando vantagem para Pittsburgh, mas que os Steelers têm um Mitchell Trubisky, né? E também amanhã, deixa eu só conferir aqui, o Zach Wilson volta na equipe de Nova York. Então, vai ser um jogo, tá longe de ser um jogo fácil para mim, vai ser um jogo bem truncado, bem difícil, um jogo até mesmo com pontuação baixa, mas eu acho que amanhã dá New York Jets contra os Steelers. Prosseguindo aqui, Arizona Cardinals e Carolina Panthers, esse jogo aqui, acho que os Cardinals vão ter que fazer muita força para poder perder essa partida, porque o Baker Mayfield tá jogando mal lá nos Panthers. O time de Carolina, para mim, ele é muito mal treinado, com várias falhas de comunicação. Você vê que os jogadores estão posicionados errado em campo. Nesse jogo aqui eu vou passar bem rápido por ele. Para mim, vitória dos Cardinals. E pouco me surpreenderia se fosse por uma vantagem aí de 2 a 3 touchdowns. Seguindo, New England Patriots e Green Bay Packers. Os Packers franco favorito aqui. A gente sabe que a equipe de Green Bay tem tido seus problemas aí com o seu corpo de recebedores, mas amanhã os Patriots terão Brian Hoyer, né, como o seu quarterback. Então, mesmo se tivesse Mac Jones, já não seriam favoritos, e amanhã muito menos. Para mim, vitória aí de Green Bay, uma vitória até de 10 a 14 pontos de diferença. Eu não gosto muito de ficar falando aí dessas diferenças de pontuação, mas em algumas partidas eu acho que fica até um pouquinho mais óbvio. Próximo jogo aqui. Difícil de palpitar, difícil de apostar em um jogo aqui para quem gosta aí de apostar, hein? Denver Broncos e Las Vegas Raiders. Os Broncos, 2 vitórias e 1 derrota. Os Raiders zerados na temporada, sem nenhuma vitória, com 3 derrotas. Por um lado, o ataque de Denver tendo muitas dificuldades de se desenvolver, de encontrar um ritmo, tem jogado muito mal o ataque de Denver. O time tem tido aí alguns problemas aí na red zone. Em compensação, sua defesa tem jogado bem. Pelo lado dos Raiders, os Raiders têm anotado pontos, o ataque tem mostrado algumas virtudes,
mas não tem aí conseguido fechar partidas, não tem conseguido encontrar o caminho da vitória. Mas, enfim, sendo um jogo entre rivais de divisão, e aí para mim, qualquer um dos dois que perderem, eu acho que entram em uma mini crise pelo fato de que no caso dos Broncos, se mais uma partida, se os Broncos tiverem mais uma partida horrível do seu ataque, a gente precisa de acender aí a luz amarela. E pelo lado dos Ravens, praticamente um 0-4 enfim, já começa a pensar na temporada de 2023-2024, porque esse ano, nessa temporada 2022-2023, vai ser praticamente difícil da equipe pensar em chegar à pós-temporada. Mas, mas para mim, por ser um jogo entre rivais de divisão, eu acho que os Raiders. Jogo, se eu não me engano, que acontece na casa dos Raiders. Pra gente ir finalizando aqui, vamos falar das duas próximas partidas que estão faltando, né? Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers. Os Bucks é meio que parecido à situação de Denver. O ataque emperrando, a defesa jogando bem. É, inclusive o Mike Evans, inclusive para o ataque o Mike Evans volta, né? Ele estava cumprindo suspensão após briga na partida contra o New Orleans Saints. E os Chiefs, é, eu sei que eu vou dizer aqui é até um pouquinho polêmico, mas é o que eu acho, é o que eu penso. Os Chiefs, para mim, eu acho que é o time mais soberbo da NFL. Essa semana eu analisei mais umas duas vezes a partida contra os Colts e meio que me soou que o time meio que fez assim: a qualquer momento a gente vai lá e vai vencer os caras. Foi isso que me pareceu. É lógico, os Colts tiveram os seus méritos, mas os Chiefs, para mim, eles, principalmente na partida do ano passado, na final de conferência contra o Cincinnati Bengals, que o time poderia ter anotado um field goal, mas tentou uma quarta descida, tentando anotar um touchdown e não conseguiu. Os Chiefs eles têm tido algumas derrotas de meio que parece de soberba. Acho que os Chiefs é um time muito soberbo. Parece que sobe no salto, acha que pode vencer a qualquer momento. Nós temos o Patrick Mahomes. Então nós vamos vencer a partida da forma e do jeito que nós bem entendermos. Enfim, voltando aqui para a partida de amanhã, depois de fazer essa análise, se os Chiefs jogarem sério, pisarem fundo no acelerador, vendo a forma que o ataque dos Bucks não vem jogando, eu acho que os Chiefs têm grande chance de vitória aqui amanhã. E para mim o time de Kansas City é o favorito e vencerá a partir da manhã contra o Tampa Bay Buccaneers. E para poder fechar, Los Angeles Rams e San Francisco 49ers. E eu vou fechar aqui essa semana 4 da NFL com uma zebra. E eu explico o porquê. Nas últimas temporadas, na temporada regular, os 49ers têm conseguido bater o Los Angeles Rams. Os 49ers agora vão com o Jimmy Garoppolo até o final da temporada. Os Rams, do seu lado, a gente tem uma dúvida sobre o Matt Stafford, né? Sobre o cotovelo do Matt Stafford. Então, pra mim, amanhã a gente vai ter uma zebrinha aí. Amanhã não, perdão. Na segunda a gente vai ter uma zebrinha aí. E eu acho que os 49ers vencerão a partida contra o Los Angeles Rams. Tá ok?
Vamos lá, galera. Vamos aqui fazer uma recapitulação, palavra difícil, aqui dos palpites para esta rodada. Vikings e Saints, Vikings. Browns e Falcons, Browns. Bills e Ravens, Ravens. Washington e Dallas, Dallas. Seattle e Detroit, Detroit. Chargers e Houston, Chargers. Tennessee e Indianapolis, Indianapolis. Bears e Giants, Giants. Jaguars e Eagles, Eagles. Jets e Steelers, Jets. Cardinals e Panthers, Cardinals. Patriots e Packers, Packers. Broncos e Raiders, Raiders. Chiefs e Bucks, Chiefs. Rams e 49ers, San Francisco 49ers. Galera, deixa aí o palpite de vocês também nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Assim vocês estarão ajudando aí na divulgação do nosso canal, fazendo com que ele chegue até mais pessoas que gostam de futebol americano aqui no Brasil. Ok, galera? Um forte abraço a todos. Valeu e falou!